Abram as vossas Bíblias. No livro escrito pelo apóstolo João, capítulo 6. Se vocês puderem, se coloquem em pé em respeito à palavra de Deus. A expressão a qual eu uso é a Nova Versão Internacional, irmãos. Capítulo 6, o verso. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 13. Os irmãos que acharam, dêem glória. Vou ler. Prestem bastante atenção na riqueza de detalhes desse texto. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E uma grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os milagres que ele havia realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Repito, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez a pergunta apenas para pô-lo em prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça, os repartiu entre os que estavam assentados, tanto o que queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse a seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os juntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Baixem vossas cabeças. Senhor, nessa noite, nós estamos, neste momento, Senhor, reunidos em um culto. E a nossa intenção é sairmos daqui diferente da forma que nós entramos, Senhor. Eu sei que diante de mim há a sua igreja, e o Senhor não vai despedir a sua igreja de qualquer forma. Então eu peço nesse momento, eu sou apenas um vaso de barro, Senhor, nas tuas mãos. Sei, Senhor, que o Senhor falará com a tua igreja, então abre os ouvidos do teu povo para ouvir a mensagem que vem direto dos céus. Neste momento, Senhor, eu quero pedir também que o Teu Espírito Santo adentre este local, que o Espírito Santo comece a tocar nos corações que estão abertos a receber a Tua palavra. E se no meio deste louvor, no meio desta pregação, o Senhor quiser batizar, batize, Senhor. Se no meio desta pregação o Senhor quiser transformar vidas, transforme, Senhor. Se o Senhor quiser curar, cure, porque o controle deste culto está nas Tuas mãos, Senhor. Fala com o teu povo, é o meu pedido, em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Podem vos sentar. O livro do apóstolo João, sem dúvida nenhuma, irmãos, é um dos livros com a maior riqueza de detalhes que nós vamos encontrar entre as 4 visões do Evangelho. Repito, 4 visões do Evangelho. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos considerados
sinóticos, pois eles têm similaridade em seu conteúdo, mas João não. O livro de João é um livro diferente. Ele é diferente em sua estrutura e propósito. Propósito, revelar que Jesus é o enviado de Deus. Esse livro foi escrito aproximadamente entre os anos de 80 a 95 depois de Cristo. Ele tem uma estrutura muito interessante que os irmãos podem observar. Ele é separado, pastor, em 7 sermões, 7 declarações de Deus para o seu povo e 7 sinais. Repito, a palavra utilizada como milagre neste livro não é um milagre em vão, não é apenas mostrar poder. Milagre para Jesus não é apenas mudar a vida de alguém. Para Jesus, sinal, milagre é sinal. O que significa isso? É que Jesus está utilizando o problema de alguém como algo maior do que ele mesmo, pastor. Um sinal era alguém que qualquer um que visse era capaz de reconhecer que aquilo só poderia ser feito por Deus. Então entenda, a primeira coisa que eu aprendo com o livro de João é o seguinte: Deus nos coloca em provas que, por mais que a gente acredite que seja impossível solucionar, Ele usa aquela situação, aquele problema como um sinal. O que significa isso, pregador? Vou explicar para você poder dar um glória. Jesus vai pregar o problema que você tem, que você acha que é apenas um problema seu, e Ele vai transformar o teu problema palco onde será revelada a glória dele. O seu problema vai ser algo que Deus vai utilizar para que todos do seu bairro, para que toda a Uberlândia, para que todo o estado de Minas Gerais reconheça que quem fez foi Ele. E aí, a gente tem a estrutura seguinte. Em João capítulo 3, a gente tem o sermão em que ele fala com Nicodemos. Em João 4 ele fala com a mulher samaritana. Em João 5 ele fala que ele é o Filho de Deus. Em João 6 o sermão é sobre ele ser a luz do mundo. Em João 10 ele fala que ele é o pastor das ovelhas. Em João 15 ele fala que ele é a videira. E as declarações são 7. Em João 6 ele fala em que ele é o pão da vida. Em João 8 ele fala o nome de vocês, que ele é a luz do mundo. Em João 10 ele fala que ele é a porta. Em João 10 ele também fala que ele é o bom pastor. Em João 11, na história de Lázaro, ele fala que ele é a ressurreição e a vida. Em João 14 ele fala que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Em João 15 ele fala que ele é a videira verdadeira. E esses são 7 declarações de Deus revelando a sua divindade no livro de João. 7 sinais que são revelados no livro de João. Primeiro ele começa transformando a água em vinho, em João 2. Em João 4 ele cura a filha de um oficial do rei. Em João 5, ele cura um paralítico. Em João 6 também, ele multiplica pães e peixes, que foi o que a gente leu. Em João 6, ele anda sobre o mar. Em João 9, ele cura um cego de nascenças. E em João 11, ele simplesmente ressuscita Lázaro. Essa é a estrutura do livro de João. Agora que vocês conhecem, eu vou entrar na palavra. A gente está falando aqui, e olha que é um culto de missões. Para mim, essa passagem é uma passagem muito clara sobre o que é reino de Deus. E eu quero esclarecer para os irmãos que estão me ouvindo nessa noite. Se vocês não pegarem nada do que eu vou pregar, pega só isso aqui. Uma frase, Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: todo cristão ou é um missionário, ou é um impostor. Você não tem escolha em ser ou não missionário. Deus colocou como obrigação do crente ser um missionário. Missões se faz de 3 formas, irmão. Se faz indo, em que você sai, vai, faz. Missões se faz orando, intercedendo. Então, se você não tem uma vida de oração, você precisa urgentemente dobrar os seus joelhos e começar a ter relacionamento com Deus, para que Ele revele por meio da oração
no seu coração, que o chamado que Ele tem para você é o chamado missionário. Como eu vou fazer a vontade de Deus se eu não oro? É impossível, irmão. Então se faz indo, se faz orando, e se faz também contribuindo. É fundamental contribuir. E aí nesse verso, eu gosto muito da expressão, em que é estabelecido principalmente em Mateus 14, tem essa mesma história, irmãos. A gente vai entender por que Jesus ele está atravessando o mar de Tiberíades, para ir para a Galileia, em Mateus 14. A Bíblia vai falar que ele recebe uma notícia, pastor. Qual é a notícia que Jesus recebe? João, o Batista, foi morto, decapitado. Essa é a notícia que chega a Jesus. Jesus é 100% Deus, mas também é 100% homem. Essa notícia entristece Jesus, porque havia um relacionamento entre Jesus e João Batista. Qual? Primeiro, um vínculo espiritual. Vai estabelecer, principalmente no livro de Lucas, que João Batista foi alguém enviado como sinal de que o Messias viria. Então era ele quem simbolizava, que teve um período curto de 6 meses, o ministério de João Batista durou 6 meses, ele viveu 30 anos esperando para estabelecer um ministério de 6 meses apenas. Tem gente que vive 6 meses e já quer bênção logo. O Senhor está chamando a gente para ter paciência. Tem coisa que é processo e demora. Quer viver bênçãos de Deus? Espera o processo. E aí, o segundo vínculo é o vínculo de sangue, porque no 6º mês, fala-se que Maria era prima, era parente de Isabel, mãe de João Batista. Então, a notícia que chega para Jesus, hoje o reino de Deus perde um grande profeta. Jesus, mas também, hoje o reino de Deus perde um grande profeta, mas o Senhor perde um parente. E aí vai falar que Jesus, ele sai e atravessa de um lado para o outro. Entenda o seguinte, imagina a situação, Jesus queria distância, porque ele queria simplesmente chorar pela perda, ele queria simplesmente sentir a perda de alguém que era próximo a ele. Só que o que acontece é que quando ele olha e vem uma multidão, e ele não tem tempo nem de sofrer a perda daquele parente dele, porque sofrer é normal, irmão, sofrer a perda é normal. E chega a multidão, e a Bíblia vai falar o que Jesus faz. Jesus, ele ensina, ele cura, ele multiplica, e no final do capítulo ele anda sobre as águas. Vou repetir para ver se algum crente entende. No pior dia de Jesus, no dia da perda, ele cura, ele multiplica e ele anda sobre as águas. Agora eu vou aplicar para você entender. No seu pior dia, no dia em que você achar que foi abandonado, no dia em que você achar eu perdi tudo que eu tinha, é o dia em que Jesus está falando para você, embora seja o seu pior dia, eu ainda curo, eu ainda multiplico e eu ainda ando sobre as águas. Quer entender o que Jesus está falando? Jesus está falando assim, o seu pior dia é o dia em que eu me revelo para você. E é interessante, irmãos, porque aquele povo que parte, eles não vão atrás de Jesus pelo motivo real. E nós estamos cheios de pessoas que querem o Jesus do milagre, mas não... que querem um milagre de Jesus, mas não quer o Jesus do milagre. Vem para a igreja para que Jesus somente satisfaça em desejos momentâneos. Aí eu venho para a igreja procurando que Jesus me dê um carro, aí eu venho para a igreja esperando que Jesus me dê um carro, aí eu venho para a igreja esperando que Jesus me dê coisas terrenas, enquanto Jesus está se revelando. Vocês procuram um pão que está aí distribuído, mas eu sou o pão da vida. Quer entender o que Jesus está ensinando para esse povo? Não busque Jesus pelos motivos errados. Não busque Jesus pela motivação errada.
quer que Jesus trabalhe na sua vida, entenda que primeiro é um relacionamento com Ele, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E essa grande multidão continuava a segui-los. E aí é interessante que no verso 5, a Bíblia vai falar o seguinte, que Jesus ele levanta os olhos. Ou melhor, a expressão é levantando os olhos. Esse verbo no gerúndio, ele apresenta para a gente imaginar essa cena. Jesus está lá, sentado no monte com os discípulos, e quando ele levanta os olhos, ele vê a multidão, e Jesus não só vê a multidão, ele vê que a multidão saiu de longe para vir atrás dele, então provavelmente a multidão sentiria fome, a multidão estava atrás dele pelos milagres, então Jesus já sabia tudo o que estava acontecendo. Jesus olhou, analisou e já sabia a solução. Só que mesmo sabendo a solução, Jesus vai chegar nos discípulos e perguntar o que eles poderiam fazer. E é aí que é interessante. Antes mesmo de você compreender o seu problema, Jesus já sabe. Vou melhorar para você melhorar seu glória também. Antes mesmo de você reconhecer o problema, Jesus já olhou, analisou, entendeu o problema, já tem solução para ele, antes mesmo de você pedir. Oh glória! Jesus é um Jesus que te entende quando ninguém mais te entende. Jesus é um Jesus que te reconhece quando ninguém mais te reconhece. Jesus é um Jesus que está trabalhando por você, embora você ache que por ele te perguntar a solução, ele não tenha entendido o problema. E aí, o que Jesus faz é interessante. Jesus vai perguntar para eles, o que a gente vai fazer? Aonde a gente compra pão para esse povo? Gente, era 5.000 pessoas. Não era só 5.000 pessoas, eram 5.000 homens. Então a gente tem que imaginar o seguinte: se cada homem tivesse uma esposa e um filho, a gente multiplica isso por 3. Era no mínimo, segundo D.A. Carson, 15 a 20 mil pessoas para alimentar. E a pergunta de Deus, de Jesus para os discípulos é: onde a gente vai comprar pão para alimentar essa multidão? Nem nos dias de hoje, né, irmão Manuel, com o seu padeiro, você entende? Nem nos dias de hoje a gente encontraria pão suficiente. A pergunta de Jesus era que ele queria uma resposta pronta dos discípulos. Não é aonde compraremos pão, é a quem procuraremos para que seja saciado o pão. Era essa a resposta correta. Era essa a resposta que Jesus queria. Não é aonde, é em quem. Tem problema da sua vida que você está procurando aonde eu acho solução, e a resposta não é aonde eu acho solução, mas é em quem eu acho solução. E eu trago para você, a resposta está em Jesus, que é o pão da vida. E ele vai perguntar primeiro para Filipe, e aí entra um missionário. Sabe de onde era Filipe? Da Galileia. Ele perguntou para Filipe porque Filipe era dali. Então Filipe deveria conhecer a região. Filipe, onde nós compraremos pão? E a Bíblia vai falar que os discípulos se reúnem, e a primeira resposta que eles dão é: manda o povo embora, porque não tem pão suficiente. É isso que está escrito exatamente em Marcos 6,35. Manda o povo embora. Tem gente que é exatamente assim, e na hora que Deus falou comigo nisso aqui, eu me arrepiei. Tem gente que vive a sua vida, que quando acha o primeiro problema, a primeira solução que ele tem é desistir, manda embora. Deus está falando com alguém aqui, Deus me trouxe aqui para falar com esse alguém, porque o Espírito Santo me revelou. Tem gente que o problema no casamento surgiu, que a primeira solução que ele encontrou, pastor, vou mandar embora, vou divorciar, eu vou acabar esse relacionamento logo. Por quê? Porque se o problema está grande, eu não acho solução. E a solução de Jesus para você nessa noite não é aonde, é em quem. Jesus está falando, a solução para o seu casamento está em Cristo. A solução para o teu problema está em Jesus. Dobra os teus joelhos, procura o Pai em secreto, que em secreto Ele vai te responder. Oh glória! Jesus não quer que você, a mínimo problema que tenha, desista. Ele quer que você procure em quem a solução vai estar, e é em Jesus.
É em Jesus a solução do crente. É em Jesus a solução dos problemas de um missionário. A gente não procura a solução em outro lugar, se não for, porque tem gente que fala assim, quando Jesus prega o Sermão do Monte, vai saindo um por um, e Jesus vira para os discípulos e fala, não vão também? E Pedro fala, aonde iremos nós? Não é aonde, é para quem iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Crente não procura solução aonde, crente procura solução em quem. E o quem tem resposta é Jesus. Jesus está aqui nessa noite, Ele está falando, para o problema que você tem, eu já tenho solução. Oh, glória a Deus. E a resposta de Filipe para a pergunta de Jesus, onde compraremos pão para esse povo comer? A resposta dele é, fiz os meus cálculos, pelos meus anos de estudo, pelos meus anos de preparo, 200 denários ainda não serão necessários para saciar a fome desse povo, para que um pegue um pedacinho. Eu gosto ainda mais de uma expressão da NVI, mesmo se trabalhássemos vários meses, aproximadamente 8, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Algumas pessoas querem resolver problemas, jogando a solução do problema no tempo. E aí é muito parecido com João 11, em que Jesus chega para Marta e fala, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ah, e Marta vem com aquela mesma desculpa de sempre, pastor. O senhor já deve ter ouvido várias e várias vezes. Aquela mesma desculpa assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala, eu sou a vida, ainda que esteja morto, viverá. Aí ele fala, eu sei que vai ressuscitar no último dia. Vou explicar para vocês entenderem. Tem gente que quando aparece o problema, ele fala, nem se eu trabalhasse 8 meses. Ah, se eu tivesse trabalhado 8 meses há algum tempo atrás. Tem gente que vive a vida assim, ah, se eu tivesse estudado. Ah, se eu tivesse me preparado. Ou, um dia eu me preparo, um dia eu faço. E Jesus está na frente dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Vou explicar para ver se você entende. Vou explicar detalhadamente o que Jesus está falando assim. Para o problema em que você só acha solução no passado ou no futuro, eu estou no seu presente dizendo, eu sou a solução de agora. Não é daqui 8 meses, não é faltando 8 meses, a solução de Deus, ela vem agora, a solução para o teu casamento é agora, a solução para o teu problema é agora, porque Ele é a solução. E aí, chega André, algumas pessoas é como André, que fala assim, olha, eu até achei um problema, mas achei a solução do problema aqui em Jesus. Só que o que é isso aqui para uma grande multidão? Tem aqui um menino com 5 pães de cevada. Por que ele estabelece cevada, pastor? Esse detalhe aqui me pega. Cevada era um alimento dado para animais. Era um alimento de segunda mão. A gente tem o trigo e tem a cevada. Se a gente tinha um pão de cevada, era um pão secundário. E aí Jesus vai pegar esse pão e esse peixe vai multiplicar. Aí o que é que Jesus falou comigo? Jesus falou assim, embora o que você me ofereça possa ser de segunda mão, na minha mão é suficiente para resolver o teu problema. Tem gente que vive como André. Embora ele ache a solução é você, Jesus, aqui ó, tem aqui matéria-prima, mas isso aqui é muito pouco, Jesus. O que Deus me deu é muito pouco, pastor, para me poder ofertar para a igreja. O que Deus me entregou é muito pouco, pastor. E Jesus está falando assim, pouco para você. Porque quando você pega o seu pouquinho e coloca na minha mão, é suficiente para resolver o problema. Missionário que é missionário entende que o problema só tem solução quando ele pega o problema e coloca na mão de Jesus, que é quem sabe resolver. E aí a quarta solução é a solução apresentada por Jesus. E Jesus fala assim, a primeira ordem de Jesus é, mandem se assentar. Por que Jesus manda se assentar? Porque eles estavam provavelmente em pé, desorganizados.
E Jesus queria que, para que o milagre acontecesse, houvesse ordem. Vou repetir, para Jesus fazer milagre, a gente precisa de ordem. Para Jesus trabalhar na tua vida, precisa de ordem. Vou mudar para os cristãos entenderem. Para Jesus fazer o milagre na tua vida, tem coisa que precisa mudar. Tem gente que quer milagre, mas quer milagre com a vida bagunçada. Mas antes de Jesus realizar grandes obras, primeiro Ele vai ajeitar você. Vou melhorar ainda mais. Jesus tem provisão. Jesus tem milagre para fazer. Mas antes que Ele realize algum milagre na tua vida, primeiro Ele quer que você mude, que você se organize, porque Ele está preparando um cenário de milagre. Jesus não faz milagre de qualquer jeito. Para ter milagre de Jesus precisa ter cenário montado, precisa mudança de vida. Se antes eu falava qualquer coisa, agora eu não falo mais. Se antes eu andava de qualquer jeito, já não ando mais. Por quê? Porque agora eu vivo sobre a soberana vontade de Deus, e a soberana vontade de Deus me cobra algo. E o que ela me cobra? Ela me cobra ordem. Eu preciso andar segundo o Senhor quer que eu ande. Eu preciso andar segundo a sua vontade, Senhor. E é a partir da vontade de Deus, é segundo a vontade de Jesus, que Ele tem pão suficiente para o seu problema. Estou acabando. Então Jesus tomou o pão e deu graças. Entenda aqui, Jesus Ele dá graças pelo pouco. Tem gente que recebe pouco, mas não é grato. Jesus quer que você pegue o que você tem e agradeça a quem te deu. Vou repetir, só não tem mais milagres e milagres maiores porque você ainda não está sendo grato pelo que Jesus te deu. O que está impedindo você de receber aquela bênção que você tanto ora pedindo? O que está te impedindo de alcançar o Jesus do milagre é simplesmente que você ainda não é grato pelo que Ele já te deu. Tem mais reclamação na sua boca durante a semana do que agradecimento. Quando dobra os joelhos para orar, mais pede do que agradece. Mas para receber algo de Deus, Deus quer da sua parte simplesmente gratidão. Missionário que é missionário, entende de gratidão. Eu sou grato porque eu ainda tenho um ar para respirar. Eu sou grato porque ainda sai voz da minha boca para te glorificar, Senhor. Eu ainda sou grato porque tem pés que me permitem andar para vir para a tua casa. Ainda sou grato porque ainda tenho mãos para levantar e te glorificar. Eu sou grato pela minha família que está diante do teu altar. Eu sou grato pelo meu esposo que pode até não estar aqui, mas Jesus pode salvá-lo. Seja grato, porque é por meio da gratidão coisas pequenas se tornarão coisas grandiosas nas mãos de Jesus. E aí Jesus pega aquela esperança, o pão. Sabe o que Ele faz? Ele reparte. Ele quebra o pão. Aquele pão sem fermento, ele fica duro, craquelado. Jesus pega aquilo que eles achavam que era a solução e craquela, pá, quebra. Tem gente que está orando aqui e está falando assim: quanto mais eu oro, mais problema me aparece. Não, irmão, se orando está aparecendo problema, imagina se não tivesse. É essa a sua fala que você tem que ter. Por quê? Porque às vezes o que você acha que é solução para você, para Jesus, Ele só quebra. E é por meio dele quebrar o que você acha que é solução, é que vem milagre, irmãos. Vou melhorar para ver se você entende. Jesus às vezes bagunça as coisas. Ele não bagunça, Ele tem a ordem dele. Bagunça para nós, para Ele é a ordem dele. Então Ele faz como Ele quer. Ele pega o pão que você acha que é a solução, Ele craquela na sua frente, para mostrar assim, o milagre não vem do pão, o milagre vem de quem o faz, e é Jesus. Tem gente que acha assim: nossa, mas isso aqui é coisa impossível. Entenda o seguinte, irmão, é Jesus quem faz o milagre acontece porque Jesus faz. Então não glorifique o milagre, glorifique quem o fez. Se Deus fizer, glória a Deus, mas se Ele não fizer, Ele ainda é Deus para fazer. Se Ele não fizer, você tendo fé ou não, Ele faz. Ah, Jesus, eu acho que o Senhor quebrou, minha fé acabou. Entenda o seguinte, fé só é instrumento para receber o que Ele já fez. Vou repetir para você entender, guarda isso nas tábuas do seu coração. Fé não é capaz de fazer milagre. Capaz de fazer milagre é só Jesus.
Fé é ferramenta do crente para receber o que ele já fez. Por que, irmão Marcos, você está falando isso? Porque crente que é crente, quando entra no coração dele que Deus vai fazer, ele já vive como se o milagre já tivesse acontecido. Jesus está falando assim: você pede que você seja pregador, mas você não se prepara. Você pede para cantar, mas não se prepara. Você pede para o Senhor que você arrume um emprego, mas você não faz nem questão de sair para procurar. Jesus está falando assim: você precisa entender que o pão que ele reparte, por mais craquelado que seja, é uma resposta. Vai bagunçar, mas vai ser resposta de Deus. E no último, vai falar o seguinte, verso 12, para mim acabar. Depois que todos receberam o suficiente. Não vai faltar nada, irmão. Vou repetir, não vai faltar nada. Vai sobrar. Por que sobra? Vou explicar, porque para Deus, o que para você está suficiente, para Ele, a sobra é para que, através da sua sobra, alguém também seja abençoado. Esse é o sentido de missões, pastor. Se Jesus te abençoar com o emprego, entenda, o emprego não é só para você ser abençoado, é para que alguém também seja abençoado por meio de você. Porque tem lugar, por exemplo, Deus me oportunizou ser enfermeiro. Beleza. Por quê? Porque tem gente que por meio da sua profissão será abençoada. Vou explicar para quem não entendeu. Jesus vai pegar o instrumento que Ele te deu, a bênção que Ele te deu, o milagre que Ele fez, e é por meio do milagre que Ele fez, o que eu repeti no início, é que Ele vai fazer um palco para ser manifestada a glória dEle. O milagre que Deus vai suprir não aceita desperdício. Tem gente que entrou aqui que está com o ministério estagnado, mas Deus me traz aqui nessa noite, porque Ele não aceita mais que você continue enterrando o talento que Ele te entregou. Num culto de missões, é hoje que o Senhor vai levantar novos missionários. É hoje que o Senhor vai levantar gente que vai ser levado para outras nações. É hoje que o Senhor vai levantar gente que vai ser usado em todo o Uberlândia. É hoje que o Senhor vai levantar gente, que o milagre que Ele fizer vai sobejar, vai sobrar, vai ser muito mais do que você esperava. E eu vou chamar aqui à frente agora, quem quer receber de Deus a unção da sobra, vai sobrar, o que Ele vai fazer vai sobrar. Eu estou esperando aqui na frente alguém que está afastado da igreja, mas vai voltar hoje, porque Jesus te chamou para ser missionário. Jesus te chamou para ser missionário. Eu não vou ter pressa para chamar você aqui. A palavra falou com você, e a igreja vai se colocando de pé. Irmão, ser missionário também é entender, se tem alguém aí do teu lado, que está afastado da igreja, Jesus quer que você traga o aqui, agora. Eu estou esperando. Quero orar também para os irmãos que estão adoentados, cometidos de alguma doença. Hoje Jesus vai curar. Não, a igreja não entendeu não, pastor. Hoje Jesus vai curar. Ih, foi fraco. Hoje Jesus pode curar. Oh, glória a Deus. Estou esperando aqui à frente. Vamos louvar o Senhor com... Me dá um si maior que minha voz foi embora. Pode. Estou esperando aqui à frente. Estou esperando. Glória a Deus. E os irmãos que estão à minha retaguarda, os pastores, presbíteros, orem para que Deus salve nesse momento. É um momento em que o inimigo está aprisionando almas, mas Jesus quer libertar. Glória. Si maior. Dá um dó. Deus que não vai deixar nem o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação.
Alguém que queira receber uma oração de milagres, estou te esperando aqui à frente. Que não vai tenta me matar, nem desespero me tomar. Uma expressão que seja tua ação. Oh, glória a Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minha, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira vai sobrar, vai sobrar, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E a igreja canta, e a oh glória, oh aleluia. E enquanto tem gente aqui à frente, Deus vai encher a igreja, Deus vai encher a sua igreja. Oh glória.